nossas vidas. Vem neste lugar. Vem neste lugar, diga para o Senhor, ó venha, e vem neste lugar, ó Espírito de Deus, e vem neste lugar, ó presença santa, e enche as nossas vidas, Senhor. Assentado sobre os querubins, que estás entronizado em meio ao serafim, que estás aclamado por anjos. Vem neste, vem neste lugar, ó Deus, e vem neste lugar, diga pra Ele, vem neste lugar, Senhor, e vem neste lugar, Espírito de Deus, ó vem, e vem neste lugar. Assentado sobre o trono de glória, estás entronizado sobre os louvores do teu povo. Que estás aclamado por tua igreja. Vem neste, vem neste lugar, Senhor, e vem neste lugar, essa é a nossa oração, Senhor, e vem neste lugar, venha nos alcançar, venha nos curar, Jesus, e vem neste lugar. Com teu Espírito, Senhor, ó vem, e vem neste lugar, ó Senhor, ó vem neste lugar, e vem neste lugar, e enche as nossas vidas. Fala com o Senhor aí no seu lugar. Nós estamos aqui para buscá-lo. Fala com Deus aí no seu lugar. E faça dessa canção a sua oração. Diga: vem, Senhor, na minha vida. Vem neste lugar. Toma, Senhor, o teu lugar na minha vida. Aleluia. Aleluia. Hoje é dia de restauração de Deus. Hoje é dia de renovo do Senhor. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de vitória. Hoje é dia de restauração, Senhor. Vem neste lugar.
vem neste lugar, vem neste lugar e enche as nossas vidas. Mais uma vez. Vem neste lugar, Espírito maravilhoso de Deus. Vem, oh, 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 oh. Vem neste lugar, com o teu poder, com a tua unção, e enche as nossas vidas. Oh, vem, oh, vem, e vem neste lugar, e vem neste lugar, vem neste lugar, oh, e enche as nossas vidas, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Jesus, Aleluia, Jesus. Glória a ti, ó Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos mais uma vez aqui, mais uma quarta. E eu tenho certeza que é mais uma quarta que você sai daqui completamente abençoado. E você não vai sair daqui abençoado porque eu estou dizendo isso, mas porque nós nos reunimos aqui em nome daquele que é o abençoador. E o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus, bendito seja o nome dele. Eu gostaria que nesse exato momento você falasse com Jesus. Conversa com ele. Coloca o seu dia na presença dele. Coloca as suas preocupações nas mãos dele. Diga para ele até mesmo aquilo que você está sentindo nesse exato momento, porque ele te ouve, ele é real, bendito seja o nome dele. E se o Espírito Santo de Deus traz à sua memória, à sua mente, algum pecado não confessado, então confesse, porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Aleluia. 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 Agora ora com seu irmão aí, o irmão que está do seu lado, de 2 a 2, ora com seu irmão. Deixa Deus te usar, deixa o Espírito Santo de Deus interceder através de você.
Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti, Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor Jesus. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Deixa o teu rio passar em minha vida, vem curar minhas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa o teu rio passar em minha vida. Aleluia. Vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Glória a ti, Jesus. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa teu rio passar em minha vida, vem curar minhas feridas, ó, vem sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Ó Senhor, meu Deus, Senhor. Ó Deus, tu és santo, Senhor. Tu és bendito, ó Pai. Tu és glorioso, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus, e não há outro Deus como nosso Deus.
te glorificamos, ó Senhor, te exaltamos, ó Jesus, oh, Santo Deus, Santo Senhor, oh Santo Deus, Santo. Tu és Santo Deus. Aleluia, santo, santo és tu, Jesus. Glória a ti, ó Deus. Recebe o nosso louvor, Pai. Ó Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Senhor se faz presente no nosso meio, nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque a tua presença faz a diferença, Senhor. A presença de Deus faz a diferença, a presença dele faz a diferença. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, tu és santo, Jesus. Levanta sua voz em adoração, levanta sua voz, exalte o nome de Jesus, glorifique o nome de Jesus, porque Ele é santo, porque Ele é santo. Enquanto você adora, o Senhor realiza em seu favor. Enquanto você louva, o Senhor age em seu favor. Exaltado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Está sendo abençoado? A presença de Deus faz a diferença, não faz? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe quando... Porque aqui da frente a gente vê praticamente todo mundo, né? E quando eu observo que você está me observando, eu fico triste, porque eu não estou aqui para fazer um show para você, eu não estou aqui para cantar para você, eu estou aqui para cantar com você. E quando você está me observando, você simplesmente está perdendo tempo. Em vez de estar adorando aquele que é o meu Criador e o seu Criador, você está perdendo tempo. E deixa eu te dizer mais uma coisa. Se você está aqui de passagem, você vai ouvir falar nessa reunião de quarta-feira da comunidade que está em Londres. Sabe por que você vai ouvir falar? Porque Deus já está realizando milagres aqui. Deus já está realizando milagres aqui. Como eu creio, como eu creio. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. É tempo de buscar, é tempo de clamar. O único que pode resolver o seu problema é Ele. É Deus, é Jesus. Não sou eu, mas Ele. E Ele está neste lugar, bendito seja o nome dEle. Aleluia.
como prova de que Deus vai realizar e está realizando grandes coisas aqui, há muito tempo isso não acontecia. Mas como Deus é o dono desse lugar aqui, eu digo, não esse lugar físico, mas dessa parcela, a partir da hora que nós entendemos que Deus quer realizar grandes coisas aqui nessa reunião de quarta-feira, o diabo mandou uma pessoa só para perturbar só um pouquinho, mas Deus tem o controle de todas as coisas. E foi antes da reunião, quem estava aí antes viu. Não preocupa não. Eu posso te dizer isso com autoridade, porque você conhece meu testemunho e sabe que se existia um cara que tinha medo de demônio, de endemoniado, esse cara era eu. Mas graças a Deus não tenho medo mais, porque quem habita em mim é maior do que aquele que habita no mundo. E é Ele que está realizando essa obra aqui. Eu quero só te dizer algo sobre aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, para você não achar estranho. O nosso ministério de intercessão, ele já está bem sentadinho aqui do lado direito, o meu lado direito, o seu lado esquerdo. Então você vai ver essas irmãs aí, tem mais pessoas ainda do ministério de intercessão que vai estar ali o tempo inteiro intercedendo por mim e por você. Você crê na intercessão? Crê na intercessão? Então, como igreja, como é algo que começou hoje, especificamente nesse formato, então eu gostaria que você estendesse a sua mão para lá, onde estão a vida das nossas irmãs. E se tem mais alguém do Ministério de Intercessão, corre para lá, por favor. Isso, pode ir para lá. Maria, pode ir também, vai lá. Eu gostaria de pedir Pastor Geraldo para fazer essa oração, orando pelas nossas irmãs da intercessão, cobrindo a vida delas, como igreja. Querido Deus, nós sabemos que o Senhor que é o que realiza, o Senhor que faz. Nós sabemos que todo poder, toda autoridade vem do Senhor, mas o Senhor tem levantado mulheres e homens nesse lugar, Senhor, para fazer algo diferente. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa estar realizando através, Senhor, do louvor desses lábios, através da palavra dessas mulheres, desses homens, através do tocar dessas mãos, Senhor, o Teu poder se emane sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Você possa estar cobrindo elas, Senhor, com o Teu sangue, cobrindo eles com a Tua graça, derramando, Senhor, um azeite sobre a vida delas, Pai, colocando uma nova armadura espiritual sobre essas vidas. Pai, nós precisamos das Suas orações, nós precisamos da Tua graça, e essas mulheres, esses homens, foram chamados para fazer a diferença nesta noite, e nós cremos, Senhor, que a partir delas, Senhor, as cadeias serão quebradas. Nós sabemos que a partir delas muitos serão libertos, Senhor. Nós sabemos que a partir desse grupo, Senhor, muitas pessoas serão curadas, conhecerão ao Teu nome, salvação será, Senhor, neste lugar. Nós queremos ver o fruto do Teu Espírito através desse grupo. Em nome de Jesus, nós sabemos, Senhor, que há autoridade no Teu nome, e toda autoridade é levantada por Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos ver o fluir do Teu Espírito através das orações dessas pessoas. Nós queremos ver essa região, Senhor, ser coberta através da oração dessas pessoas. Nós queremos ver as pessoas chegarem através do brilho, Senhor, do poder destas palavras. Essas palavras possam frutificar, essas palavras possam ter vida, Senhor, no nosso meio. Cobre o Senhor cada líder desse lugar, cada ministério desse lugar através da intercessão, e nós possamos ver outras pessoas se levantando, Senhor, com vontade de orar, com vontade de buscar a Tua presença e poder interceder, Senhor, pela Tua obra. A Tua palavra diz que o Senhor procurou uma pessoa para se colocar na brecha, e hoje nós temos várias, Pai. Você possa estar honrando os frutos das Tuas filhas e dos Teus filhos nesse lugar. Nós sabemos que começará um novo tempo, Senhor, em nossas vidas, e nós veremos o mover do Teu Espírito nesse lugar, e começará um avivamento através dos nossos corações, através do coração dessas mulheres, desses homens, e através do coração dos nossos líderes. Obrigado por esse momento, poder saber que nós possamos contar com um povo que quer fazer a diferença, um povo que quer, Senhor, fazer a Tua obra, e nós vamos ver o Seu nome ser glorificado nessa terra, Papai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir a Cristo Jesus?
cielos, vem com tua glória. Vem, rio do céu, flua entre nós, vem com tua glória. Fome, fome, sede por tua presença, vem com chuva sacia, sopra vento, refrescor da glória, outra vez vem nos tocar, sopro do céu, vem agora, vem com tua glória. Aleluia. Como parte do nosso louvor, parte da nossa adoração ao nosso Deus, nós vamos entregar a Ele os nossos dízimos, as nossas ofertas. Você que compreende o princípio e deseja fazer de forma voluntária, você pode trazer o seu dízimo e sua oferta. Nós, teus filhos, te pedimos, vem com tua glória, vem, rio do céu. Fome, sede, vem com chuva sacia, sopra vento, refrescor da glória, outra vez vem nos tocar, sopro do céu, vem agora, vem com tua glória, sopro do céu, vem agora, vem com tua glória, vem com tua glória, vem com tua glória, vem com tua glória, vem com tua glória. Glória a ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estenda sua mão para cá, por favor. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, te glorificamos, Senhor. Porque o Senhor, ó Deus bendito, a cada dia demonstra o teu imenso amor para conosco. Deus, suprindo todas as nossas necessidades, Senhor Jesus. Ó Deus Santo, ó Pai, a cada dia, Senhor, o Senhor, ó Pai bendito, é aquele, ó Deus, que nos sustenta no trabalho. Ó Deus, o Senhor é aquele que sustenta as nossas vidas, e nós te exaltamos, te glorificamos neste momento, e entregamos ao Senhor aquilo que pertence ao Senhor, nas tuas mãos, no teu altar, para que teu nome seja glorificado e exaltado, no nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Você pode se assentar, por favor. Vamos lá para os nossos comunicados. Amanhã, esse convite é para todos, tá bom? É o J-Point. A galera vai estar reunida amanhã a partir das 7h30. E é um convite, como o pastor Sátila já falou aqui, é um convite para todo mundo. Você que deseja estar aqui, você que deseja estar com o pessoal jovem, você que conhece alguém que é jovem, às vezes você tem uma família de amigos seus que tem os filhos jovens, convidem eles para estarem aqui. É um momento de muita alegria, de compartilhamento da palavra, de boa música. A galera está reunida e está aprendendo um pouco mais da pessoa de Cristo Jesus. Então você está convidado a estar aqui amanhã, a partir das 7h30 da noite, com a galera do J-Point. Também nós queremos lembrar você que a nossa escola de inglês ainda tem vagas. Se você gostaria de aprender inglês, se você gostaria de melhorar um pouco o seu inglês, se você conhece alguém que está assim, poxa, eu queria aprender um pouquinho do idioma, fala com essa pessoa. A escola de inglês ainda tem vagas, e se você precisar de mais informações, você pode procurar a Marina ou a Adriana.
E nós continuamos aqui na nossa reunião de oração de terça a sexta, a partir das 7 às 8 da manhã. Nós temos reunião de oração aqui na igreja, ali na sala de baixo. Você é o nosso convidado também a estar aqui orando. Se você tem um dia, ou dois, ou todos os dias de terça a sexta na semana para estar aqui, seja bem-vindo. Nós nos reunimos a partir das 7 horas. E nós queremos convidar você, meu irmão e minha irmã, para esse próximo sábado, para o aniversário da comunidade cristã aqui em Londres. Nós vamos completar 23 anos aqui, para a glória de Deus. Nós queremos celebrar a Deus, porque foi Ele quem começou tudo isso, foi Ele que começou essa boa obra, e nós juntos vamos aqui dizer Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer. Então você é o nosso convidado, e você também está convidada a convidar alguém que você conheça para estar aqui no próximo sábado, participando dessa festa conosco, aprendendo um pouco mais, um pouco da história da comunidade cristã, como que tudo começou. São 23 anos de vitórias na presença de Deus. Então, no próximo sábado, nós vamos estar aqui celebrando o aniversário da comunidade cristã para a glória de Deus. Tenha um bom restinho de semana e Deus te abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Amém. Queridos, nós louvamos a Deus, porque de fato, em sua graça e misericórdia, o Espírito de Deus está se movendo. E Deus faz isso de forma assim repentina. Você lembra que está escrito no livro de Atos, capítulo 2? Diz assim: todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram repartidas línguas, como que de fogo entre eles, e eles magnificavam e glorificavam a Deus. E ali, 3.000 pessoas se converteram. E o número foi crescendo. E depois mais 5.000, e 10.000, e etc. Há um historiador que diz que a igreja em Jerusalém chegou a ter 80.000 pessoas numa cidade de 120 mil. 80.000 pessoas convertidas. Mas convertidas mesmo, que davam a vida pelo Senhor. E a partir dali, Deus abalou a terra. O Espírito Santo é o mesmo. A Bíblia diz que Deus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pode fazer as mesmas coisas em nossas vidas e em nosso meio. Eu gostaria de encorajá-lo, em nome de Cristo Jesus, a orar conosco. Nós estamos orando. É um pequeno grupo. Qualquer dia desse eu vou compartilhar uma palavra sobre o reino de Deus e os vencedores. Em toda a história, Deus sempre escolheu, e um pequeno grupo, Ele trouxe uma grande vitória. A glória não pertence a homem nenhum, não pertence ao pequeno grupo, não pertence a 2 ou 3, a glória é toda dele. É Ele quem realiza, é Ele quem faz. Louvado seja o seu nome. Mas eu quero convidar você, cujo coração pulsa, você ama a obra de Deus, você vem orar conosco. Agora ficou um pouco mais difícil para mim. Eu estou morando a quase 1 hora de distância. Então, normalmente, quando eu venho de manhã e volto à noite, eu levo 4 horas no trânsito, quase 4 horas. 2 de manhã e 2 à tarde. Mas eu venho 2 horas, eu gasto 1 para vir, outra para voltar e 1 hora para orar aqui, mas vale a pena. Eu volto tão feliz, alegre no meu carro, louvando a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então você que pode, venha orar com a gente. Queridos, hoje nós temos uma oportunidade de ouvir um testemunho de um casal que está conosco há muitos anos e recebeu um chamado de Deus. Eu louvo a Deus, queridos, porque esse casal
tem sido fiel. Eu louvo a Deus porque eles entenderam o que a Bíblia ensina. Por exemplo, em Atos 13 está escrito que lista lá 5 pessoas. Depois diz assim: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Rony e Débora, venham aqui por favor. Rony e Débora receberam o chamado de Deus e eles estão indo para a obra missionária, abrindo mão de uma vida estabilizada aqui, de emprego, de casa, enfim, para ir para um país mais pobre. Vocês vão ficar sabendo que país é, mas é. Venhamos e convenhamos, para receber menos, para se envolver inteiramente na obra de Deus. Quando Rony nos procurou e compartilhou sobre isso, nós oramos juntos, nós louvamos a Deus pela forma correta que eles estão fazendo. Infelizmente, houve pessoas que nasceram nessa igreja, caminharam conosco, mas fizeram a coisa de forma errada. À luz da Bíblia fizeram. Não adianta, porque a palavra de Deus não pode mentir. E não pode ser torcida também, não. Depois você medita em casa. Atos capítulo 13. Havia profetas e mestres em Antioquia. E cita o nome de 5 deles. De servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. A igreja ouvia o Espírito Santo. Será que nós não podemos ouvir o Espírito hoje? Será que não pode haver submissão da parte de um servo chamado? É claro que pode. Que o Senhor levante mais pessoas aqui, entre vocês, homens e mulheres, para ouvir o chamado dele e para serem enviados para a glória dele. Rick Warren diz que o tamanho de uma igreja não se mede pelo número de cadeiras ou de bancos que ela tem, mas pela capacidade de enviar. E que a mão do Senhor seja sobre Rony e Débora, onde estiverem, a unção do Espírito, que o Senhor os use para a sua glória e louvor. Nós vamos dar a eles a oportunidade de compartilharem, conforme o Espírito Santo os dirigirem a falar. Obrigado, pastor. Boa noite. Tem vários rostos aqui que eu conheço há um bom tempo, a Débora até mais, né? E tem muitos outros que a gente não teve a oportunidade de conhecer e talvez o tempo aqui vai ser curto demais para isso, mas primeiro de tudo eu queria agradecer a cada um de vocês, porque a nossa história faz parte da história dessa igreja. E não existe igreja sem cada um de vocês. Hoje nós sentados nos bancos, na sexta-feira nos grupos pequenos, amanhã no J-Point. Mas acima de tudo, essa história que a gente vai contar não é uma história minha e da Débora apenas, mas é uma história da igreja de Cristo. É uma das tantas histórias que a gente vai celebrar no céu, de alegria em saber quantas pessoas, sabe, foram movidas pelo Espírito de Deus, foram transformadas, largaram uma vida, sabe lá como elas estavam vivendo e encontraram uma forma nova, uma vida nova, como a Bíblia fala. Eu queria primeiro abrir um texto, na verdade, é Jeremias 29, e eu acho que é um texto bem clássico nosso, mas eu acho que ganha um sentido muito forte quando você passa por isso que a gente está passando agora. Jeremias 29, 11 a 13, fala o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei, e vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu vou inicialmente dar a palavra à minha esposa, porque a história dela começa um pouquinho antes da minha, e eu acho que é melhor ela começar e a gente vai trocando o microfone de mãos aqui. Bom, eu vou contar para vocês um pouquinho de como eu conheci a Jesus, né?
Meu pai tem 5 irmãos, 2 homens e 3 mulheres. E um dos homens, o mais novo, o Fernandão, que é o maior de todos, por sinal, ele se converteu, ele entregou a vida dele para Jesus na adolescência dele, quando eu era bem pequenininha ainda. E daí, quando eu comecei a crescer mais um pouco, ele me convidou para ir para um acampamento chamado SAL. Eu não lembro exatamente o que significa SAL, mas é alguma coisa... É cristão o acampamento, né? Então, era isso. Ele morava no acampamento e lá no SAL a gente passava uma semana inteira, né, escutando da palavra e tudo, e a gente tinha a oportunidade de entregar nossa vida para Jesus. E acho que eu fui umas 2 vezes, mais ou menos. Eu era bem pequena, assim, uns 7, talvez um pouco mais, uns 8, 9 anos, alguma coisa assim. E eu entreguei minha vida para Jesus as 2 vezes que eu fui lá. Mas eu nunca realmente entendi. Eu voltava para casa e quando a gente é pequenininha, às vezes a gente não tem entendimento sobre as escolhas, sobre aquilo que a gente está realmente fazendo. Mas Deus já conhecia meu coração lá desde pequenininha. E daí, quando eu tinha 13 anos, de 13 para 14, nunca me esqueço, ele me convidou para ir para um outro acampamento, que chama MENC, Missão Evangélica Novo Caminhar, que fica lá no interior de Minas Gerais. E eu fui para o Novo Caminhar. Eu sempre gostei muito de acampamento. Eu fui lá, passei uma semana lá. Na verdade, eu fui no domingo, e daí quando foi na segunda-feira, foi meu aniversário. E o Espírito de Deus já estava se manifestando de tal forma no meu coração, que eu não consegui mais resistir. Na segunda-feira mesmo, tinha chegado no domingo. Na segunda-feira, eu peguei e falei assim, olha, eu preciso entregar minha vida para Jesus. Esse vazio que eu sinto dentro de mim, eu sei que Ele pode preencher. E ali mesmo, naquele lugar, eu entreguei minha vida para Jesus. E dali em diante, minha vida se tornou totalmente diferente. E então eu voltei para casa depois de uma semana. E foi muito legal, porque eu conheci pessoas novas. E o meu tio, esse que tinha me convidado para ir no acampamento, eu fiquei mais alguns dias na casa dele. Ele me deu uma Bíblia. E daí ele estudou um pouco da palavra comigo, né? E ele foi me ensinando um pouco mais. Eu voltei para casa e ele falou, olha, agora você tem que encontrar uma igreja e tudo. Então, eu fui, encontrei uma igreja, comecei a frequentar essa igreja e fiquei lá por algum tempo, uns 2, 3 anos mais ou menos. Daí, com 17 anos, eu terminei o 3º colegial e a minha mãe falou assim, olha, eu estou querendo ir para Londres, tudo, você não quer ir comigo? Nossa, tudo que eu mais queria era sair do país. Falei, não, claro que eu vou com você, com certeza. Arrumei minha mala e vim parar aqui em Londres, meio sem saber o que eu ia fazer da vida. E sem, assim, uma direção mesmo de Deus, para ser sincero. Eu simplesmente peguei minha mala e vim, né? E o resultado disso foi que, durante um ano, eu acabei eu não conhecia ninguém, então também, né, eu não frequentei nenhuma igreja, é muita gente nova, aquela coisa, a gente acaba se deixando influenciar por várias coisas. E durante um ano, mais ou menos, a minha vida estava assim, terrível, né? Longe de Deus mesmo. Mas o Espírito Santo sempre me incomodava, assim. Tanto que eu frequentei uma igreja batista uma vez, eu passava de ônibus, assim, e eu parei ali perto de Fulham. E eu fui lá, e na primeira vez, uns 3 meses depois que eu estava aqui, a moça falou assim, eu vou orar com você. No que ela falou, eu vou orar com você, eu comecei a chorar assim, que eu falei assim, Senhor, obrigada, porque tem alguém aqui que pode orar comigo, né? E então, assim, o Espírito Santo me incomodava de uma certa forma. E daí, depois de um ano, uma senhora me convidou, eu estava no ponto de ônibus, ela falou assim, olha, eu vou numa igreja e eles têm um grupo de jovens muito legal, chama J-Point. Eu falei, é mesmo? Que legal. Eu falei, eles tocam umas coisas, uma banda lá, tudo não sei o que. Eu falei, não, então eu vou lá conferir o J-Point. E na época o J-Point era aqui no Portchester Hall, né? E daí tava lá o pastor Sátilas tocando na banda. e era um ambiente bem legal, a galera dançava, a Gisele estava lá, eu lembro. A Gisele já estava lá e mais algumas outras pessoas também, que já até se foram, né? E através do J-Point eu comecei a frequentar a CCL. E daí eu lembro que o pastor sugeriu uma campanha de 40 dias de jejum e oração.
falei, nossa, 40 dias de jejum e oração. Eu tinha 18 anos na época, né? Falei, nossa, que legal, nunca fiz uma campanha de jejum e oração de 40 dias. Quer dizer, nunca tinha feito campanha nenhuma, né? Eu vou entrar nessa campanha aí. Pronto, Deus começou a mudar a minha vida completamente aqui nesse país. Deus realmente mudou a história da minha vida aqui através daquela campanha. Porque cada dia que eu parava, que eu lia, que eu fazia, Deus começava a ministrar no meu coração algumas coisas. E o resultado dessa campanha, depois dos 40 dias, eu tinha largado o meu emprego, que foi muito bom. E na época eu até dei o testemunho aqui, né? Eu ganhava bem no restaurante que eu trabalhava. Eu deixei o restaurante, né? E Deus realmente começou a me chamar para trabalhar com jovens. E eu lembro, Deus usou a vida de uma irmã, da Ana, e foi muito legal. Num acampamento também, logo depois dessa campanha, Deus usou a vida dela assim, de forma tremenda para confirmar aquilo que eu já tinha pedido a Deus. Deus, eu quero começar a me envolver mais na igreja, o que eu posso fazer? E realmente Deus confirmou o ministério de jovens no meu coração. Então, daquele dia em diante, e nessa época eu estava vendo todo o movimento, porque o J-Point já não estava, o pastor Sátio já tinha ido para o Brasil e não tinha um ministério aqui. Então a missionária Neiva tinha voltado ela já tinha no coração de reiniciar o ministério de jovens, né? Então Deus, foi um momento muito especial que a gente passou mesmo. Deus trouxe a missionária Adriana de volta para trabalhar no J-Point, para servir no J-Point. J-Point não, era o Ministério de Jovens, né? Na época. E alguns outros irmãos, Ação, Filipinho, né? E algumas outras pessoas. E foi um momento assim também sublime que a gente viveu durante o Ministério de Jovens, onde... depois, ele está falando que depois eu conheci ele, né? No meio do ministério, eu estava servindo no Ministério de Jovens, também aconteceu isso, né? Eu reencontrei o Rony. Eu já conhecia ele, né? Antes de vir para cá, eu já o conhecia, mas a gente não tinha mantido contato. Então, já fazia 6 anos que eu estava em Londres e a gente retomou o contato e começamos a namorar, e daí ele vai contar. Agora rebobina a fita. Vou voltar lá na época que eu encontrei a Jesus. Na verdade, quando eu tinha 16 anos de idade, eu comecei a ficar. Os jovens aí, né, ouçam. Eu comecei a ficar. Tô falando, aquele namorinho de 30 minutos, né? Aquela coisa, né? Então, E aí uns amigos chegaram pra mim e falaram assim, vamos lá na igreja, tem um monte de menina, mó bacana lá, né? Falei, vamos lá, meu, tem mesmo. Que eu também tô vendo que tem, ó. Tem um monte de menina bonita aí. Então, aí o que acontece? Fui pra igreja e eu cheguei lá, eu achava que Deus era a natureza, Deus era uma força, né? Deus é um estado, uma coisa. Eu não sabia, eu não entendia que Deus era uma pessoa, entendeu? Mas aí eu comecei a frequentar lá o grupo de jovens, eu com meus 16 anos, as meninas não me deram bola, porque eu era o irmão metralha da turma, né? Ficava tirando para todo lado. Não, calma, isso daí foi antes da gente. Mas Deus começou a falar comigo naquele grupo de pessoas. Tive um pastor lá que era super bonzinho e teve uma paciência comigo, eu não sei como. Hoje em dia eu agradeço a Deus pela vida dele também. E aí eu comecei a ouvir aquelas verdades, eu comecei a falar assim, essa Bíblia faz sentido, cara. Faz mais sentido do que tudo isso que eu vejo nesse mundo aí fora, faz mais sentido do que todas essas histórias que me contam, essas músicas que a gente ouve hoje em dia no iPod, né? Na minha época era o Walkman, né? Que a gente ouve e que fala de corações partidos, de gente triste. E aí aquele problema de relacionamentos que eu tinha, porque na verdade eu tinha um vazio dentro de mim, né? Eu queria ser amado, eu queria achar alguém que me amasse. Eu comecei a ouvir falar desse Jesus que me amava. Eu comecei a acreditar naquilo, mas eu era muito jovem. Eu acho que assim, a gente às vezes cria barreiras para Deus. E eu acho que eu criei barreiras para Deus naquele momento.
e eu me afastei da igreja. Eu arranjei um namoro. Nesse período, na verdade, eu já tinha conhecido a Débora, porque eu conheci a Débora, papo de crente, hein? Eu conheci a Débora era um evento de música evangélica. Aí eu conheci ela lá. Mas eu não dei muita trela, porque na época eu estava paquerando uma outra, né? Então, mas aí o tempo passou, eu comecei nesse outro namoro, passei 4 anos e meio, eu achava que ia dar tudo certo, eu achava que estava tudo perfeito, mas não tinha Deus no meio, não tinha Jesus, não tinha nada, tinha só eu e uma outra pessoa, que um dia me largou. E eu acho que essa história não é só minha, eu acho que muitas pessoas aqui já passaram por isso também. Mas eu lembro que aquelas histórias que eu ouvi daquele Jesus que me amava lá atrás, falava que nada da minha vida acontecia por acaso, e falava que não existia nenhum mal que Deus permitisse na minha vida que era para me derrubar. E eu acreditei naquilo. E no dia em que eu estava com os olhos cheios de lágrimas, porque alguém me largou, alguém deixou de me amar, né? Eu relembrei daquele Jesus que me amava, e eu fui para a Bíblia. E eu abri num texto onde era engraçado, contava a história de um rei que estava perdendo o reinado dele. Está lá no meio de crônicas, reis, está ali. A história até meio que se repete na Bíblia, mas eu lembro que eu abri do nada, não recomendo fazer isso, viu? Não usa a Bíblia de oráculo, não. Não é assim. Tem uma leitura diária e aí Deus vai falando com você a cada dia. Não faz que nem eu fiz naquele dia, mas naquele dia eu acredito que Deus usou aquilo, porque eu não li a Bíblia há anos. E aí eu abri nesse texto que fala desse rei que perdeu tudo, que ele estava no 5º ano do reinado dele, ou seja, 4 anos e meio, mais ou menos a mesma história. O cara chamava até Roboão. Eu falei, é o Rô, igual eu, né, o Rô. Então tinha 2 Rô. Eu acho que dava para me identificar com ele. E conta que ele perdeu tudo que ele tinha juntado, todo o reinado dele, para um outro rei que vinha tomando tudo. Era o meu caso, tinha um outro rapaz aparecendo na vida da menina lá e tal. E eu falei, essa história é para mim. E no último versículo desse texto falava assim: isso tudo está te acontecendo para você aprender que é melhor estar nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Isso foi um profeta falando para aquele rei. Aí eu tomei aquilo para mim, eu falei, Deus, eu não quero mais estar nas mãos dos homens, eu quero estar nas tuas mãos, custe o que custar. E daí eu comecei a minha entrega, ou seja, eu conhecia Jesus um tempo, mas eu passei uma distância, que era a minha ignorância. E aí, naquele ponto em diante, eu falei, não, daqui para frente eu quero entregar minha vida para Jesus por completo. Embora eu nem sabia o que completo significava até algumas semanas atrás. Né? E ainda eu sei que tem muito mais. E aí eu retomei a conversa com a Débora via internet. Naquele tempo eu estava super afim de Deus e estava reatando amizades com pessoas que eram muito amigo dela. E eu estava na casa de uma pessoa e vi a foto dela e perguntei, e a Débora, cadê a Débora? Né? Aí eles falaram, acho que ela está nos Estados Unidos, na Inglaterra, não sei, em algum lugar na Europa, aí sei lá. Aí eu mandei um e-mail para ela e a gente começou a se conversar. E daí virou um casamento. Várias coisas aconteceram no caminho, mas a gente passou quase 2 anos namorando à distância e eu vim para Londres. Deus permitiu que eu entrasse pelas portas da imigração, igual cada um de vocês aqui, tirando os que nasceram aqui, né? E aí eu me deparei com essa igreja. Cheguei aqui, a Débora já fazia parte, já servia e tudo mais. Ela meio que deu um stand-by por causa do casamento, né? Na Bíblia fala que lua de mel é quase 1 ano lá nos livros da lei lá, né? Mas no nosso caso a gente teve que passar 1 ano aí meio apertado também, mas Deus providenciou tudo. Foi uma adaptação bacana. Mas eu me lembro que eu estava num acampamento aqui e eu estava tentando me encaixar nessa igreja. Eu não sabia onde eu me encaixava, talvez igual alguns de vocês hoje se sentem. Eu estava nesse acampamento e eu vi uma mesa cheia de gente, assim, na hora do almoço. As mensagens eu não lembro, mas eu lembro perfeitamente daquela hora em que tinha várias pessoas conversando umas com as outras. E eu falei assim, cara, eu já vi isso em algum lugar, onde eu vi isso? E aí eu lembrei daquelas festas de família, sabe aquelas festas de fim de ano, que todo mundo faz aquela mesona, com todo mundo junto? E eu falei, isso aqui é uma família. Essa igreja é uma família. E aquilo falou comigo tão forte que aí começou a fazer sentido para mim. Eu sou parte dessa família. Então eu tenho que começar a viver como filho dessa família. Então você está aqui às vezes se sentindo meio distante da igreja, talvez é você quem está criando a barreira. Talvez é você quem está
impedindo de ser família com essas pessoas que estão sentadas aqui nesses bancos. Ser família comigo, ser família com o pastor. E passado um tempo, né, 1 ano e meio aí de adaptação mais ou menos, Deus já tinha incomodado a Débora a voltar a servir, e eu senti Deus falando comigo também claramente, através de um sonho, de que a gente tinha que voltar a servir com os jovens. Eu servia com os jovens no Brasil, óbvio, né, mas assim, eu acho que não era tão sacrificial quanto foi aqui. E aí a gente, junto ao Elcio e a Marisa Kleisner e algumas pessoas, e o apoio dos pastores, a gente reiniciou o J-Point, que há algum tempo estava deixado em stand-by também. E como Deus foi bom com a gente naquele período. Eu trabalhava na Sony e logo que depois a gente começou a servir, pintou a oportunidade de comprar um carrinho, um minizinho, né, bem simples, nada né, luxuoso não, né, mas a gente fez as contas e a gente não sabia exatamente se ia dar para comprar ou não, mas aí eu falei, amor, vamos lá, vamos fazer um esforço, se a gente não fizer um esforço, a gente nunca vai conseguir nada também. E foi engraçado porque a gente conseguiu o dinheiro para comprar o Mini de uma pessoa muito querida que nos ajudou, e logo depois a gente assumiu essa dívida, né? Eu não recomendo você fazer uma dívida do nada, mas aquela a gente poderia arcar e a gente sabia que a gente ia ter como. Aí Deus me deu um trabalho novo na embaixada, que, confesso, duplicou meu salário da época. A Débora logo em seguida ela saiu de onde ela estava para ir para um outro lugar que ela nem entregou currículo, e Deus começou a abrir as portas para a gente, como se Ele falasse, olha, sustento eu dou, entendeu? Vocês continuam servindo e eu vou cuidando de vocês. Cuida das minhas coisas, eu cuido das coisas de vocês. E isso foi uma das provisões que Deus deu pra gente aqui, entre tantas outras que, a gente sabe o quanto Deus tem cuidado de cada um. Você agora deve estar lembrando de alguma coisa que Deus fez na sua vida, que Ele cuidou de você. Não se esquece disso no seu dia a dia. Às vezes naquela hora triste, naquela hora que você acha que não vai dar para pagar as contas, naquela hora que você acha que tem algo saindo do eixo, daquilo que você planejou, que você com tanto cuidado zelou e por algum motivo saiu das suas mãos, lembra que Deus, Ele continua sendo esse Deus providente. E aí chega esse momento onde estávamos aqui servindo a Deus, tivemos ali agora recentemente, e a Débora estava indo de viagem para o Brasil um pouco antes de mim, nós íamos passar as férias no Brasil, ela estava indo mais ou menos 1 mês e meio antes, né, amor? E eu falei para ela assim, amor, você vai para o Brasil, mas sem essa história de ficar pensando em voltar. Porque depois a gente volta para cá, para Londres, e a gente fica uns 3 meses naquela sensação ruim de, o Brasil é bom assim, o Brasil é bom assado, e a gente está aqui, esse frio, essa chuva, né? Não é isso, quem já viajou para o Brasil sabe como é que é, é bem assim. E eu falei para ela, amor, por favor. E aí ela foi nessa mentalidade. É engraçado que Deus também tinha falado comigo, Ele falou assim, olha Rony, em vão, aquele texto que fala, né, em vão, como fala, se Deus não vigia a cidade, em vão vigia a sentinela, né? E esse texto veio, assim, na minha mente num dia de oração, que eu estava orando por ela e pela Lia, que iam viajar antes, sem mim, e Deus deixou claro para mim, Ele falou assim, Rony, não precisa se preocupar com a viagem delas, elas vão ir bem, eu vou cuidar delas, eu quero ter um tempo com você, eu e você. E foi engraçado porque nesse tempo eu entrei num jejum, eu quis me colocar diante de Deus de uma maneira diferente, e logo que ela foi entrar no avião, ela entrou com o apóstolo César lá, a Raquel do lado dela, e o pessoal da TAM cuidou, até a irmã da Cássia, que deu uma mão lá, ela trabalha para a TAM também, deu uma mãozinha para Débora lá, cuidou dela no avião. E assim, eu vi a mão de Deus desde o começo já, cuidando, Ele vigiando a cidade, a minha casa, aquilo que eu venho construindo, né, junto com a Débora, agora junto com a Lia também. E aí Ele teve um tempo a sós comigo. Deus começou a me quebrar. Teve uma noite que o pastor Sátilas pediu para eu coordenar um testemunho do Josh McDowell, um filme dele que conta. E eu lembro que aquele dia Deus me impactou tão grande, tão forte. Quem estava dos jovens que estava lá, talvez possa lembrar. Mas eu me expus, eu botei para fora coisas que aconteceram na minha infância, talvez poucos saibam aqui, mas eu fui abusado na minha infância. E entre outras coisas, entendeu? Mas eu senti
Deus começando a falar comigo e Ele queria falar mais, Aí a Débora me liga e fala: você recebeu a ligação do Fernandão? Né? Que é aquele mesmo tio dela que levou ela pro acampamento e tudo mais. E eu falei: não, eu vi ele ligando, mas não deu para atender e tal. Pois bem, depois ele ligou e falou comigo. E ele falou que ele gostaria de nos convidar para estar, né, fizeram um convite a nós para que a gente pudesse estar com eles na missão lá no Brasil. Eles trabalham com esportes. Esse ano eles estão com vários projetos, entre eles alguns projetos que envolvem tecnologia. E não só por isso, mas eles falaram: achar um profissional é fácil. Difícil achar alguém que tenha amor pela obra, entendeu? E por algum motivo Deus trouxe o meu nome a eles, o nome da Débora. E aí eles fizeram o convite. A gente não acreditou no começo, porque pela lógica não fazia sentido. Acabamos de ter a Lia, estávamos já bem estruturados aqui em Londres, de certa forma, né? Morava numa casinha que a gente gostava, eu estava num trabalho satisfatório, a Débora também, né? Afinal, como falei, né? Deus deu tudo isso pra gente. A gente vinha tocando a vida, como cada um de vocês hoje aí deve estar tocando. Mas passaram-se alguns dias e Deus trouxe uma carta do Fernandão falando pra gente o testemunho dele, assim como a gente está fazendo agora. Ele estava de viagem, né? E ele ficou os 10 dias, ele conversou com o Rony e continuou viajando com a família, mas ele falou para nós que ele ia mandar alguma coisa pra gente, né? Pra gente entender qual que era realmente o convite que ele queria nos fazer. E nós passamos uns 10 dias assim, né, orando. Nisso o Rony já tinha falado com o pastor Hamilton, porque, né, eu falei para ele, vamos conversar, né, e mesmo que não acontecer nada, pelo menos o pastor Hamilton está sabendo, a gente está orando junto com ele, né, ele está orando junto conosco. E daí, esses 10 dias se passaram e meu tio não tinha mandado nada, e daí a gente pegou e falou: olha, eu acho que não é para nós não, né? E depois ele mandou o e-mail e depois ele contou para nós que Deus deu uma direção bem específica para ele, porque ele escreveu um e-mail bem básico: olha, o trabalho é esse, vocês têm que fazer isso, aquilo, né? E o que a gente pode ajudar vocês é com isso. E Deus tocou o coração dele profundamente para escrever esse e-mail totalmente diferente. Então ele passou os 10 dias da viagem dele escrevendo o e-mail para nós. E quando o e-mail chegou para nós, o e-mail contava desde a conversão dele até o momento que Deus levou ele a nos convidar para a missão. E conforme a gente foi lendo, né, eu estava lendo e o Rony também, e a gente conversando por WhatsApp. E daí a gente começou a ler do começo, assim. Ele começando a contar da conversão e depois algumas coisas, aquilo já começou a impactar o meu coração, deixando meu coração apertadinho, e o Rony do outro lado também. Foi engraçado que ele contou que ele estava na antessala do embaixador, né? Onde ele trabalha na embaixada, ia lá fazer um serviço, e ele estava na antessala do embaixador. E eu estava com a Lia, né? E nisso, eu comecei a chorar, e ele lá na antessala começou a chorar também, sabe? De tal forma que o Espírito Santo nos impactou com aquele e-mail. E eu creio que assim, coisas diferentes nos chamaram a atenção nesse e-mail. E no meu caso, ele contou algumas coisas, inclusive a história de um casal que nós compartilhamos com o pastor Hamilton dias atrás. E esse casal, um casal jovem, talvez de 30 e poucos anos, americanos, que trabalham nessa missão. Ele era, até há pouco tempo atrás, ele era diretor internacional dessa missão. E ano passado, a esposa dele, eles tinham 2 filhos, daí eles adotaram um terceiro, e daí no Natal não nesse que passou agora, no anterior, eles descobriram que ela estava grávida novamente. E foi aquela alegria, todo mundo ficou muito feliz, né? E meses depois, 2 meses depois, eles descobriram que ela estava com um tumor no cérebro, do tamanho de uma bola de beisebol, assim mais ou menos. E daí os médicos falaram para ela: olha, do jeito que você está,
você vai ter que passar por uma cirurgia, né? Mas ela estava grávida. Então eles começaram a orar e a pedir a Deus para que Deus permitisse que ela levasse a gravidez até o final. E Deus foi assim maravilhoso com eles mesmo, porque eles nem sabiam como que ela voltaria da cirurgia, se ela voltaria, se ela conseguiria, se ela teria sequela ou não, porque eles iriam realmente tirar parte do cérebro dela, né? E ela voltou da cirurgia e sem nenhuma sequela, para a honra e glória do Senhor, né? E ela conseguiu levar a gravidez até o final. Ela teve a filhinha dela, mas o médico falou assim para ela: olha, o seu tipo de tumor é 100% que vai voltar. Então, é 100% de chance que vai voltar. Então, você tem de 2 a 3 anos de vida. E a forma com que eles receberam essa notícia não foi assim: ah, Deus, por que nós? Mas eles começaram a realmente entender que talvez Deus tivesse um propósito diante daquilo tudo, né? E, nossa, eu creio que recentemente a igreja passou por uma perda bem triste, dolorosa. Então, nós sabemos como que é isso, né? E o Ben, né, que é o marido dela, da Suzy, ele virou para a Suzy e falou assim: bom, Suzy, você tem de 2 a 3 anos de vida. Onde você quer morar? O que você quer fazer? E ela falou assim: bom, eu acho que eu moraria na Coreia do Norte, acho que Cazaquistão, Irã, algum lugar assim, ou no Brasil. E daí eles conversando, porque eles fazem parte dessa missão, eles chegaram à conclusão. Ela pegou e falou assim: bom, eu acho que diante de tudo isso, né, pelos próximos anos, o que vai estar acontecendo no mundo, na relação de esporte, tudo, ela falou assim: eu acho que nós devemos ir para o Brasil. E ela falou assim: eu quero ir para o Brasil então, porque eu quero servir ao Senhor até o último dia da minha vida. E só de contar essa história eu me emociono, porque eu acho que a gente tem que ter muito amor ao Senhor para entender que nós só temos 2 a 3 anos de vida e largar tudo. Eles têm a casa deles lá, num lugar estruturado, tudo, 4 crianças, um bebê e um tumor no cérebro. E ela está indo para o Brasil, que é um lugar que a gente sabe, né, que talvez não tenha toda a estrutura médica que ela precisa e tudo, mas Deus é maravilhoso, porque já está providenciando o cuidado que ela precisa, da forma que ela precisa, né? E aquilo assim me impactou de uma forma muito tremenda, porque eu falei: Deus, eu quero voltar a sentir isso no meu coração, eu quero amar o Senhor a esse ponto, de realmente largar tudo, de não ter mais por valiosa a minha vida mesmo, por amor ao Senhor e à Tua obra. E naquele instante eu tive convicção de que Deus realmente estava nos chamando para esse ministério. No meu caso da carta foi uma coisa que aconteceu na verdade nas Olimpíadas em 2012 aqui. Às vezes Deus está preparando as histórias das suas vidas e a gente passa desapercebido por elas. O Fernandão estava aqui e ele foi nomeado presidente da missão no Brasil nessa época, justo nas Olimpíadas aqui. Óbvio, porque ele se encontrou com outros líderes mundiais do Atletas em Ação, né? Que é o nome da missão que a gente vai servir. E ele teve uma conversa com um senhor que é uma pessoa que doa para a missão, e ele falou assim: olha, eu sou empresário, né? E agora que você vai ser presidente, eu quero ter uma conversa com você. E, entre outras coisas, ele falou assim: olha, você como presidente não vai poder fazer tudo, você vai precisar de pessoas. Você vai precisar de alguém na área contábil, você vai precisar de alguém cuidando da sua agenda, você vai precisar disso, de aquilo. Toque 4 tickets, final do vôlei masculino, e começa a fazer seu networking, vai fazendo seus contatos. E ele estava aqui em Londres, alguns dias ele hospedou na nossa casa, alguns dias ele ficou no alojamento com o pessoal lá, mas ele falou: minha sobrinha, o marido dela, a gente estava com um amigo aqui, deu certinho, eram os 4 tickets, fomos para o jogo, e o Brasil perdeu, né? Mas a gente ganhou,
Porque naquele momento, eu me lembro muito bem que ele contou essa história para mim, de como ele ganhou esses tickets. Eu fiquei assim, mas se ele ganhou para fazer networking, e se isso veio ainda parar nas mãos deles, pela graça de Deus, será que ele não está usando de maneira errada? E aquela pergunta ficou comigo. Então, às vezes eu falava, mas ele estava aqui, a gente é família, ele queria estar perto, nós não tivemos muito tempo juntos, ele estava a trabalho, afinal. Não deve ter sido nada demais o que ele fez. Anos depois, ele convida a gente por telefone, como eu falei, e até então nem ele lembrava desses tickets. Mas foi na hora que ele estava escrevendo todo o testemunho dele, de como ele se tornou presidente, tudo na carta. Ele falou, e agora eu acabei de lembrar de uma coisa que eu estou escrevendo para você aqui. Você lembra aqueles tickets? Agora faz todo sentido, porque realmente era um networking, realmente era contatos que eu estava fazendo, realmente vocês são pessoas que vão, assim, que eu acredito que Deus talvez está chamando mesmo para trabalhar com a gente. Mas foi legal que ele até colocou assim, mas não deixe isso ser a única coisa que define. Mas para mim aquilo já tinha sido a única coisa que eu precisava. Eu falei, agora faz todo sentido, é por isso que eu lembro, é por isso que eu fiquei na dúvida, é por isso que Deus me incomodou naquela hora, porque talvez era uma profecia, eu acredito que aqueles tickets vieram de uma maneira profética, falando, olha, vocês vão ser parte dessa missão, mas a gente passou desapercebido. Então às vezes o que está acontecendo hoje na sua vida, ou aconteceu ontem, ou uma semana atrás, ou um mês atrás, pode ter sido parte daquilo que Deus está querendo concluir na sua vida. Então, Ele é o mesmo que dá o querer e o efetuar. Ele vai fazer você querer e Ele vai efetuar isso na sua vida, quando você se abrir para deixar Ele fazer isso na sua vida. E eu acreditei nisso, eu falei, isso é verdade. Aí eu falei, mas vamos botar Deus à prova, vamos colocar assim, não duvidando dele, mas o Fernandão mesmo falou, não deixa isso ser a única coisa. E eu comecei a colocar, Deus, por favor, se isso é sua vontade, faz ser claro. E eu falava para a Débora que era um milagre por dia. O Jean, uma vez, a gente se encontrou na porta da Hillsong, que eu fui lá comprar uma Bíblia lá, e no final a gente começou a conversar, e foi uma conversa super bacana. Foi parte de algo que aconteceu assim, entre outras coisas. Mas uma coisa que foi muito legal, e essa história é curtinha, mas eu vou contar. Eu comprei uma Bíblia para dar pro meu chefe. Eu já tinha dado uma para o embaixador do Brasil, né? Essas Bíblias da Hillsong, elas são bonitas, você abre assim, tem um monte de foto, entendeu? Mas ela não é melhor que a Bíblia que a gente tem, simplesinha, só com texto bíblico, não, viu? Aquilo é só para ajudar quem ainda não ama a Bíblia, quem sabe amar aquelas palavras que estão lá. E aí eu comprei uma daquela, falei, vou dar pro meu chefe. E eu fui com o maior carinho, cara. Eu falei, porque esse chefe foi bom para mim, na época que a Débora ficou no hospital, ele foi super amável comigo, falou, Rony, tira os dias off que você precisar, não precisa nem justificar nem nada, fica à vontade. E aí eu queria agradecer ele. Comprei um outro presente, um gadgetzinho lá, um negócio de quem gosta de correr e tal, né? E fui dar para ele. E aí é engraçado porque eu dei a Bíblia e aquele negocinho, e ele olhou assim, o negocinho, falou, legal, minha esposa vai gostar disso. Tipo assim, né? Mal deu valor ao que eu estava dando para ele. Mas a Bíblia ele gostou. Só que antes disso, na manhã daquele dia, eu lembrei daquele texto e eu orei, falei, Deus, o Senhor falou que quando nós fôssemos falar com autoridades, o Senhor ia pôr as palavras na nossa boca, que a gente não precisava se planejar em nada. E eu fui confiante naquele texto, falei, Deus, eu confio no Senhor para isso, eu não vou planejar o que eu vou falar para o meu chefe, mas Ele é uma autoridade na minha vida. E eu quero honrar Ele na hora que eu vou falar, mas eu quero honrar acima de tudo a tua palavra, sabe, a Jesus Cristo, eu quero falar de Jesus de alguma forma, então me ajuda. E foi legal que eu estava no metrô e aquele dia eu também ia pedir as contas no trabalho. Aquele frio na barriga, porque daqui para frente é definitivo. E eu já estava decidido que eu ia pedir as contas, mas eu falei, Deus, se ainda assim eu estou errado, se eu estou enganado, me impede, fala alguma coisa, deixa claro para mim. E eu dias antes, algum tempo antes, eu tinha feito um desafio. Toda vez que eu visse alguém lendo uma Bíblia em qualquer transporte público, fosse sei lá, do grupo que for, sei lá, do país que fosse, o que seja, se eu visse que era uma Bíblia, eu ia chegar para a pessoa e ia falar alguma coisa, um bom dia, um Deus te abençoe, esse livro é bacana, o que fosse. E nesse dia, eu com a Bíblia do meu chefe debaixo do braço, embaladinha para dar para ele de presente, e outro presentinho também, eu estou indo para o trabalho e senta uma moça na minha frente, e abre exatamente aquela Bíblia da Hillsong, e estava lendo.
Aí eu falei assim, cara, não é coincidência isso. Cheguei para ela e falei assim, this book is amazing. Esse livro é maravilhoso. Ela virou para mim e sorriu assim, com um sorriso que eu lembro até hoje. Ela falou assim, I know. E naquela hora para mim, cara, eu falei, Deus, obrigado, eu sei que o Senhor está comigo nessa. Ela falou, I know, eu sei, né? Eu falei, nossa Deus, obrigado. Agora, mais do que nunca, eu tenho certeza de que eu estou fazendo é certo. Cheguei, entreguei para o meu chefe o presentinho, nem lá. Quando ele abriu aquela Bíblia, ele começou a ver as fotografias e as fotos, as imagens, e ele falou assim, que barato isso, o que é isso? Aí eu comecei a explicar para ele, falei, isso aí é o Novo Testamento da Bíblia. Né? E ele falou, e qual que é a jogada? Por que novo, o Velho Testamento? Eu falei, não, o Velho, em resumo, fala das profecias, e o Novo mostra que essas profecias foram cumpridas em Jesus. E ele chegou e falou assim, mas quem é Jesus? Por que Jesus? E aí eu comecei a explicar para ele. O tempo que eu tive para ele, eu expliquei para ele que Jesus era aquele que veio realmente para morrer pelos nossos pecados, que veio falar, sabe, o amor que Deus tem por nós, e não veio nos julgar, mas veio nos salvar, que Ele cumpria todas aquelas profecias antigas, que por tempo as pessoas ficaram esquecidas. Na própria Bíblia a gente vê que elas se esqueceram dessas profecias por algum tempo, e eu pude, em resumo, falar o Evangelho para o meu chefe, naquela manhã, e aí logo em seguida eu tinha certeza que eu podia pedir as contas, que eu não tinha mais dúvida nenhuma. Se eu tinha uma missão naquele dia, a missão era aquela. Eu tinha cumprido e foi maravilhoso. Eu tentei não espiritualizar na hora de falar para ele, né, que eu ia pedir as contas. Que era uma coisa, que eu era voluntário nas igrejas e é uma coisa que eu amava muito e tal. Né? Tentei colocar de uma maneira que ele entendesse, sem espiritualizar. No final ele chegou para mim e falou assim, Rony, eu entendo perfeitamente. Eu não vou nem tentar te convencer de não sair, eu fico chateado porque eu gosto de você e você tem um papel muito importante aqui. Assim, me senti honrado por ele ter falado aquilo, né? E aí ele chegou e falou assim, mas eu entendo plenamente, isso é um chamado. Ele falou isso para mim. Um homem, sabe, que não tem essa proximidade talvez com a Bíblia, com Jesus, como nós podemos ter. Espero que ele tenha, quem sabe, né? A cada dia, oro por ele. Aí a gente pediu as contas, eu pedi as contas, logo em seguida a Débora pediu também, a gente foi passar férias no Brasil, que na verdade já estava planejado há tempos, né? E a gente voltou e agora é o tempo da gente arrumar as coisas e acima de tudo, eu acho que a gente queria deixar o quanto a gente é grato por essa igreja. Sabe, a gente está aqui perto do púlpito, né? Local público de coragem. Porque a gente dá mais valor aos nossos pastores quando a gente está do lado de cá, né? A gente vê como é difícil ter a palavra certa para as pessoas, sabe? Trazer a comida de Deus, né? Para as bocas de almas famintas a cada noite, cada manhã, cada reunião de oração. Acima de tudo, eu queria dizer que a história nossa, novamente, ela é parte da história dessa igreja. E a história de vocês é parte da história das nossas vidas. A gente sai daqui, né, agora indo embora nos próximos dias com a certeza de que foi um tempo bem proveitoso para a gente. A gente sabe que a gente não, sabe, nós irmos servir nessa missão não faz da gente nada especial, pelo contrário. A Bíblia fala que aquele que quer ser, né, que quer ser o primeiro que sirva a todos, né? E só Jesus pode ser, porque só Ele serviu a todos da maneira que Ele serviu, né? Mas eu acho que servir a todos é o nosso papel e nós somos gratos pelo tempo que vocês permitiram a nós servi-los, né? Tanto na diaconia, o tempo que a gente ficou, tanto no J-Point, tanto nas outras frentes de trabalho e luta por Jesus aqui nessa casa. Mas da minha parte, eu queria dizer que o Rony que entrou por essa porta, achando que conhecia Jesus, hoje sai diferente daqui. Tinha uma coisa que eu falava, que a CCL, por ter esse perfil de pessoas que vêm e vai a todo momento, me lembrou, eu trabalhava com universidades no Brasil e me lembrou uma universidade.
estou falando que isso aqui é só uma sala de aula, porque é muito mais que isso. Família, eu acho que família é a melhor coisa, porque essa que Jesus deixou, falou que nós somos irmãos, Ele é Pai, né? Deus é Pai. Eu acho que como família, eu acho que é o melhor exemplo. Mas isso aqui é uma universidade. Londres faz parte dessa universidade. É onde você faz a prova prática do que você aprende aqui dentro. Sabe, nas teorias que às vezes a gente só fala, ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu fico triste de talvez não ter aproveitado tanto, porque agora o tempo se escoa, mas eu fico feliz pelo que eu levo. E eu espero que, assim, pelas orações de vocês, pelo carinho e pelas histórias, a gente continue unidos. É isso que eu tinha para falar. Eu só gostaria de acrescentar dizendo que eu fiquei aqui na CCL uns 11 anos, mais ou menos. E aqui, eu estou tentando nem olhar muito para esse lado aqui. Porque eu fiz grandes amizades, que foram mais do que amizades, que me ajudaram a crescer como pessoa, espiritualmente falando, na minha caminhada, que me exortaram, que me amaram. E eu louvo a Deus assim pela vida de cada um de vocês, que eu pude ter contato, que eu pude ter algum tipo de argumento até, sabe? Porque isso nos faz crescer. E é isso, eu louvo a Deus mesmo assim por poder ter feito parte desse lugar, dessa família. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Hamilton, do pastor Sátilas, e de tantos outros irmãos, que eu não vou ficar nem falando muito nome, porque eu acho que quem esteve próximo, com quem a gente caminhou junto, eles sabem, né? E assim, eu não vou deixar de falar também, nos meus últimos meses aqui nesse país, eu também fiz parte do Ministério de Mães, e foi um lugar onde, assim, eu cresci tremendamente. Aquelas mulheres oram e amam ao Senhor, assim, com um coração tremendo. E é isso, gente. Assim, Deus abençoe cada um de vocês. A gente vai ter saudade, mas eu creio que a gente continue, né, em contato, conversando. E a gente vai estar mudando para Praia Grande, que é litoral de São Paulo. Nós estamos indo para a praia, mas não é por escolha não, viu? Mas a gente agradece a Deus, né? Depois de 11 anos, de quase 12 anos aqui no frio, né? E a gente não sabe direito onde a gente vai morar, não. Mas aonde for, a nossa casa está aberta para vocês, né? Por favor, venham, nos visitem. Vai ser um prazer encontrar com qualquer um de vocês novamente. É isso. Só queria falar, acima de tudo, sobre os pastores. Pastor Sátilas, pastor Hamilton, pastor Geraldo também, recente adição ao time, né? Mas com muita força também. Eu queria agradecer a vocês por toda a paciência com a gente, acima de tudo. Eu acho que como liderados que lideram outros, às vezes é muito difícil a gente ficar debaixo da autoridade de outras pessoas e não falhar. E a gente sabe que a gente falhou por várias vezes. Mas acima de tudo a gente concorda que Deus usou a vida de vocês para nos trabalhar. Vaso na mão do oleiro, através das pessoas que nos cuidaram. E eu espero que assim, cada dia mais, toda a igreja possa, sabe, ter cada um desses pastores como pessoas que zelam por vocês, oram por vocês, de dia e de noite. A Bíblia fala para a gente ser caridoso com eles e querer o que eles querem para nós, porque eles não querem isso para o nosso mal. Então, né, que seja sem dores, abra o seu coração para ser instruído. Não que a gente tenha aprendido tudo, mas o pouco que a gente carrega, o pouco que a gente deixou e permitiu ser transformado, eu tenho certeza que vai fazer a diferença na nossa caminhada. Obrigado.
Amém, queridos. Essa é a mensagem de Deus para você hoje, para a família da igreja. Nossos filhos estão indo em obediência, estão indo ouvindo um chamado. Nós vamos abençoá-los. Amém? Por favor, eu preciso de você aqui, Débora. É isso aí, traz ali também. Os pastores, por favor, missionária. Nós vamos orar pelos nossos irmãos. Está indo lá. Amém. Vamos estender as mãos sobre eles, queridos, por favor. Amém. Aleluia. Senhor, Tu és perfeito em tudo que fazes. Justo és em todos os Teus caminhos e santo em todas as Tuas obras. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez na vida dos Teus filhos. Sabemos que o tempo é curto, mas há tantas coisas gloriosas que o Senhor realizou. Obrigado, obrigado. Agora, Pai, conceda-lhes a Tua graça para ministrar a outros, para curar a outros, para abençoar aos outros. Tu mesmo disseste, graça recebestes, de graça dai. Oh, louvado, louvado, louvado seja o Teu nome. Capacita o Senhor. Na hora da luta, das dificuldades, o Senhor disse, eu nunca te deixarei, de maneira alguma te abandonarei. Dá-lhes a graça de serem fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder. Sim, Pai, nós te pedimos, agradecidos, orando sobre eles, enviando-os em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória e o Teu louvor, para a honra do Teu nome, que assim seja. Amém, amém, aleluia. Glória ao Senhor, aquele que vive e reina. Aleluia. Amém. Em nome da igreja, nós entregamos a vocês. Na verdade, isso aí é só um símbolo, né, do nosso amor e com certeza do serviço de vocês. Deus abençoe. Aleluia. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor,
Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Aleluia. Vai na paz do Senhor. Que Deus continue te abençoando, te prosperando. E até amanhã no J-Point, se Deus quiser. Ou até sábado, se Deus quiser. Deus te abençoe. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus. Eu te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.